parte do volume da mama, quando a mulher não está na fase lactante, ele é composto por tecido adiposo e tecido conjuntivo. As AFBM, as alterações funcionais benignas da mama, na verdade, foi um termo que foi criado aqui no Brasil em 1994. Na verdade, ele é uma tradução de um termo que foi criado na Inglaterra, a ANDI, que eu vou explicar no próximo slide. Ele veio substituir aqueles antigos termos de displasia mamária, doença fibrocística, que na verdade traduzem mal a realidade dessas lesões, dão um caráter de doença a uma coisa que, na maioria das vezes, é fisiológica. Então, elas são definidas como um conjunto de alterações benignas, não neoplásicas, não inflamatórias, que acometem o tecido mamário. Elas podem também corresponder a uma resposta exagerada da mama aos estímulos hormonais fisiológicos e englobam um grupo heterogêneo de lesões que não são consideradas doenças. Então, aqui nessa tabela, compreende as ANDI, né, que é esse termo em inglês que eu falei para vocês que a FBM vem da tradução desse termo, que significa alterações normais do desenvolvimento e involução da mama. E ela classifica essas lesões benignas de acordo com as fases da mama. Então, a mama é dividida em 3 fases, de acordo com o desenvolvimento e idade da mulher, né? A fase de desenvolvimento, que vai dos 15 aos 25 anos de idade, mais ou menos, onde ocorre a proliferação lobular. A fase das mudanças cíclicas, que vai dos 25 aos 35, 40 anos, mais ou menos, onde acontecem as respostas cíclicas da mama anal. A fase de involução, que vai dos 35 aos 55 anos, que afeta principalmente o lóbulo. Então, para entender melhor essas lesões, foi dividido cada lesão de acordo com a fase da mama. Mas, necessariamente, por exemplo, um cisto só vai acontecer na fase de involução, mas é mais comum essa fase. Então, ali na fase de desenvolvimento, por exemplo, a gente tem os fibroadenomas relacionados ao desenvolvimento lobular, que é um tumor bastante comum. Na fase de mudanças, mastalgia, nodularidade difusa, papiloma intraductal. Na fase de involução, os cistos, adenose esclerosante, retração mamilar, ectasia ductal e hiperplasia. O UpToDate, ele coloca como doenças benignas da mama, na verdade, né, e classifica essas doenças histologicamente. Na verdade, essa classificação veio de um estudo bastante conhecido já e antigo de Dupont e Page, que divide histologicamente as lesões benignas da mama e acaba correlacionando elas com risco de câncer. Então, o UpToDate ele coloca assim essa divisão, divide em 3 categorias, que seria a não proliferativa, a proliferativa sem atipia. Estas duas, sim, elas se enquadram dentro das alterações funcionais benignas da mama, e a hiperplasia atípica, que na verdade aumentado para câncer de mama. Então, falando um pouquinho das lesões não proliferativas. Elas não estão associadas a risco aumentado de câncer de mama, e a mais comum delas são os cistos mamários. Os cistos mamários, então, eles são bastante prevalentes, 50% a 90%. A idade mais comum de acometimento entre os 35 e 50 anos, que é a fase ali da involução. Eles são massas ou nódulos que podem ser solitários ou múltiplos, cheios de fluido, redondos ou ovoides e derivados da unidade ducto tubular terminal ali da mama. Na verdade, o que acontece é um acúmulo de líquido devido à distensão e obstrução desse ducto. A maioria deles são microcistos, ou seja, não vão ser palpáveis, nem apresentar qualquer sintomatologia. Eles podem aparecer sim no exame físico como um nódulo achatado, móvel, consistência elástica ou firme, mais comum elástica. O diagnóstico dele, então, pode ser um exame, o autoexame, às vezes a mulher vai com essa queixa no consultório, o nódulo, ele pode causar mastalgia também, ou palpado ao exame físico. Exame de imagem, principalmente ultrassom. O ultrassom aí vai servir para diferenciar o cisto de um nódulo sólido. E a PAF, que normalmente é um fluido não sanguinolento. Os cistos, eles são divididos em 3 classes. Os simples, que são lesões benignas, com limites bem definidos, reforço acústico posterior, que não elevam o risco de câncer de mama. Os microcistos e os cistos agrupados com septos finos, eles se enquadram aqui.
Também. Eles têm classificação no ultrassom como BIRADS 2, ou seja, são lesões benignas que não levam necessidade de segmento. Quando a gente desconfia de alguma infecção ou inflamação, aí estaria indicada a PAF e esse líquido a gente poderia encaminhar para cultura, citologia, para um diagnóstico diferencial. Os cistos complicados, eles têm conteúdo interno homogêneo, pode ser aquele cisto de conteúdo espesso, mas eles não têm componentes sólidos ou septações espessas no seu interior. Eles têm um risco de malignidade bem baixo, menor que 1%, classificados no ultrassom como BIRADS 2 ou 3. No caso de BIRADS 3, necessitaria de um acompanhamento semestral. Os cistos complexos, eles correspondem a 5% da totalidade dos cistos. São massas ou nódulos com paredes ou septações espessas, presença de componentes císticos ou sólidos no seu interior, e aí pode ter um risco de malignidade mais elevado, que vai de 1 a 23%. Algumas características aumentam esse risco de malignidade desses cistos, como septações espessas, componentes císticos e sólidos misturados dentro dele, lobulações e aspiração de sangue na PAF. A classificação deles é BIRADS 4 ou 5, e aí, nesse caso, exige corbiópsia. Se a imagem desse cisto complexo e a corbiópsia elas são discordantes, estaria indicado a exérese cirúrgica dele. Aqui uma imagem, então, de ultrassom. Na figura A, a gente tem um cisto simples, com limites bem definidos, conteúdo anecoico e esse reforço acústico posterior. E na imagem B, a gente tem um cisto complexo, que dentro tem um componente sólido. E os cistos complicados ou complexos, eles têm diversos diagnósticos diferenciais, como abscesso, hematoma, necrose gordurosa, galactocele, ectasia ductal, cisto oleoso e carcinoma papilar apócrino. A galactocele, ela se caracteriza por um acúmulo de leite ali naquela unidade terminal, né? E às vezes no ultrassom ela pode acumular sedimento e aí vai parecer que tem um conteúdo sólido dentro do cisto, simulando um cisto complexo, né? E aí o diagnóstico se faria por uma PAF, e na punção a gente veria que puncionaria leite, né, para o diagnóstico. Ainda dentro das lesões não proliferativas, a gente tem a ectasia ductal, que ela se caracteriza por uma dilatação dos ductos mamários, associada a fibrose e inflamação periductal. Alguns autores definem ela como uma dilatação superior a 3 milímetros, o normal seria de meio a 1 milímetro, em pelo menos 5 ductos terminais, e frequentemente ela é bilateral. Ela predomina nos ductos subareolares, mas ela não se restringe a essa localização. Ela é mais comum na perimenopausa, na fase de involução. Ela é bastante comum, na verdade, 30% a 40% das mulheres com mais de 50 anos. E até metade das mulheres com mais de 60 anos apresentam evidências de ectasia ductal, de acordo com o UpToDate. O tabagismo, alguns estudos colocam ele como um fator de risco, mas isso é um pouco controverso. Outros estudos não associam ele com aumento de risco para a ectasia ductal. O diagnóstico, então, da ectasia. Quando a paciente é sintomática, esse diagnóstico é clínico, ele se manifesta com uma descarga mamilar não espontânea, colorida, ela pode, na verdade, ter diversas colorações, multiductal e bilateral. Às vezes, também pode estar associada a uma alteração da anatomia, mesmo do complexo areolo-mamilar, pode causar retração de mamilo, isso até confundir com carcinoma, ou nodularidade. E é bem importante frisar que depois da galactorreia, a principal causa de descarga mamilar é a ectasia ductal. Então, é realmente algo bem comum. Também pode se manifestar com mastalgia em alguns casos. De achados de imagem, né? A mamografia pode mostrar para a gente assimetrias, calcificações e nódulos. O ultrassom, como nessa imagem, ele delimita melhor ali o ducto, vê melhor, vê bem a dilatação com coleção no interior, né? A ductografia também pode ser feita, só que ela tem uma baixa sensibilidade, mais uma alta especificidade para a diferenciação de carcinoma, por exemplo. E o anatomopatológico que vai dar o diagnóstico definitivo para a gente. O tratamento, ele é conservador, ou cirúrgico, dependendo daí da manifestação clínica, né? Então, se a mulher tem uma descarga mamilar, um tumor palpável ou alterações suspeitas de malignidade na imagem, aí estaria indicado a exérese cirúrgica,
cirurgia, né? Outras lesões não proliferativas são alteração apócrina papilar, que é uma proliferação de células epiteliais ductais, mostrando características apócrinas. Elas são proliferações focais, que não têm eixo fibrovascular e não se configuram como papilomas. E a hiperplasia leve do tipo usual, que é um aumento do número de células epiteliais dentro do ducto. Ela, na verdade, chega até no máximo de 4 camadas em profundidade, ela não ultrapassa o lumen do ducto. Esses achados, na verdade, geralmente eles são incidentais em anatomopatológico, não tem muito significado clínico, e, na verdade, o manejo vai depender muito da clínica, da imagem, né? Por exemplo, se for um nódulo, ele vai ser acompanhado ou investigado de acordo com as características clínicas e de imagem mesmo, e cada caso vai ser um caso. As lesões proliferativas sem atipia, elas, de acordo com alguns estudos, né, tem um pequeno aumento do risco de câncer de mama, de 1,5 a 2 vezes o risco da população geral. E aí elas enquadram a hiperplasia ductal usual, os papilomas intraductais, adenose esclerosante, cicatrizes radiais e fibroadenomas. A hiperplasia ductal usual, ela normalmente é um diagnóstico incidental patológico mesmo, de alguma lesão que aí foi encaminhada para biópsia e achou esse diagnóstico. Ela é caracterizada por um número aumentado de células dentro do espaço ductal. Pode se manifestar na mamografia como calcificações finas, agrupadas ou esparsas, com 1 milímetro ou menos, e não tem uma necessidade de tratamento adicional. Os papilomas intraductais, eles caracterizam por um conjunto de células papilares que crescem dentro da parede de um cisto para o seu lumen. Eles podem ser lesões solitárias ou múltiplas e podem abrigar dentro deles áreas de atipia ou carcinoma ductal in situ. Nesses casos, se for feita uma corbiópsia e forem vistas células atípicas, aí é necessário uma exérese cirúrgica. Então, falando sobre os papilomas intraductais solitários, né? Eles podem ser diagnosticados em exames de imagem, então em mamografia, ultrassom, ressonância ou ductografia. Aí tem as imagens ali do lado. O ultrassom ele mostra um ducto solitário dilatado, ou no anátomo patológico, né? Que aí é o diagnóstico definitivo. O tratamento, o que se colocava é que a maioria deveria ser feito excisão cirúrgica, mas, na verdade, alguns casos podem ser feito avaliação. Isso vai depender muito aí da avaliação clínica, imagem de cada caso, né? Mas quando é um papiloma solitário, um achado incidental, que tem uma concordância entre a imagem e o anatomo patológico, pode ser feito, sim, um acompanhamento. Em relação às lesões múltiplas, né, os papilomas múltiplos, eles são, então, no mínimo 5 papilomas num segmento mamário. O diagnóstico deles podem ser massas ou nódulos a ultrassom. No caso, se ele se manifestar como derrame papilar, pode ser feito ductografia. O risco de câncer não é bem definido, mas é demonstrado que pode ser um pouco maior do que em relação às lesões únicas, né? O tratamento seria a excisão cirúrgica e até o UpToDate discute questão de terapia endócrina para prevenção de câncer de mama, para profilaxia, né? Questão de tamoxifeno, anastrozol, enfim. Mas isso ainda não é bem definido, isso depende do caso da paciente, se tem risco de câncer de mama, história familiar, enfim. A adenose esclerosante. Ela é uma lesão lobular com aumento de tecido fibroso e células glandulares intercaladas. O diagnóstico também feito por mamografia, que pode aparecer como um achado suspeito, com calcificações finas, agrupadas ou esparsas, com 1 milímetro ou menos, e não há necessidade de tratamento adicional. As cicatrizes radiais ou lesões esclerosantes complexas, elas são caracterizadas por um núcleo fibroelástico com ductos e lóbulos radiantes. O diagnóstico geralmente também é anatomopatológico incidental, assim, de alguma lesão suspeita que foi biopsiada. Se for uma lesão grande, ela pode ser vista na mamografia e, nesse caso, ela simula bastante um carcinoma especulado, como nessa imagem ali do lado, e aí fica difícil diferenciar na imagem, né? Elas podem ser lesões pré-malignas, por isso o tratamento é sugerido excisão cirúrgica, porque é demonstrado que ali na biópsia, 80 a 17% delas são positivas para malignidade.
Os fibroadenomas são tumores bastante comuns, né? É o tumor benigno mais comum da mama. Metade de todas as biópsias mamárias são representadas por fibroadenomas. Eles são mais comuns ali na idade de 15 a 35 anos de idade. Eles têm uma relação hormonal, não se sabe ao certo a fisiopatologia deles, mas se acha que tem uma relação hormonal, porque eles são mais comuns ali na idade reprodutiva, eles podem aumentar com a lactação, eles diminuem com a menopausa, então mostrando essa relação. Eles normalmente têm um crescimento limitado até 2 centímetros e uma tendência à involução. São tumores sólidos, contendo tecido glandular e fibroso, e em 20% dos casos eles são múltiplos. O fibroadenoma, existe o fibroadenoma complexo, foi mostrado uma taxa de até 50%. Ele é complexo quando ele contém outras lesões proliferativas associadas, como adenose, hiperplasia ductal, microcalcificações, e se mostrou um risco ligeiramente aumentado de câncer de mama. O fibroadenoma simples não teria risco nenhum com câncer de mama. O diagnóstico é feito pelo exame físico, massa palpável, bem definida, ultrassom, exame de imagem, né, massa sólida, bem definida, e definitivo biópsia ou esse exame. Um fibroadenoma que a gente diagnostica na biópsia, enfim, com a biópsia, né, não necessariamente a gente precisaria fazer esse exame tendo esse diagnóstico de fibroadenoma, né, isso é uma coisa conversada com a paciente, às vezes é uma coisa que incomoda, uma massa grande, a paciente quer tirar, mas sempre importante orientar sobre os prós e os contras, porque é o que a doutora Liliane sempre fala, a gente troca um nódulo por uma cicatriz, né? E aí pode gerar aquela cicatriz, pode depois na mamografia gerar uma área de assimetria, de alteração arquitetural, então tudo isso tem que ser bem discutido. O tratamento, então, pode ser expectante, segmento, a excisão cirúrgica, como eu falei. No caso, se ele está aumentando muito rápido de tamanho ou assintomático, aí seria feita a excisão cirúrgica e a crioablação também. E existe aquele fibroadenoma de rápido crescimento que a gente tem que suspeitar de tumor filoides e necessariamente a gente teria que fazer a exérese. Em relação às hiperplasias atípicas, na verdade, elas não fazem parte, como eu falei, das AFBM, então eu vou só pincelar aqui para vocês, porque vai ter uma aula só sobre isso. Vou passar por cima, assim, porque fazia parte ali daquela classificação histológica das doenças benignas. Então, elas incluem a hiperplasia ductal com atipia e a lobular com atipia. O diagnóstico, normalmente, também é um achado incidental de anátomo patológico, mas podem ser vistos como massas em mamografia, enfim. Eles têm algumas características de carcinoma ductal ou lobular in situ, e as lesões multifocais, elas podem elevar o risco de mama, um risco relativo de 3,7 a 5,3. A atipia epitelial plana, ela é uma outra entidade das hiperplasias atípicas. Ela é conhecida como alteração celular colunar com atipia ou hiperplasia celular colunar com atipia. O diagnóstico é feito, normalmente se acha área de calcificação suspeitas na mamografia de rastreamento, é feito biópsia e o diagnóstico definitivo seria a biópsia, né? Ela tem baixo risco de progressão para câncer de mama e por isso não precisaria de tratamento definitivo. O manejo, então, das hiperplasias atípicas. Se for encontrada alguma lesão suspeita, corbiópsia. Se na corbiópsia aparecer hiperplasia ductal ou lobular com atipia, exérese cirúrgica. Mas alguns dados recentes têm mostrado que nem todas as lesões atípicas precisam de exérese. Alguma delas, dependendo de acordo com o que for visto ali na clínica da paciente, né, podem ser feito um acompanhamento rigoroso com imagem. A atipia epitelial plana, como eu já falei, só acompanhamento clínico e de imagem não precisaria de exérese. E, bem importante, pacientes com hiperplasias atípicas serem orientadas quanto a evitar anticoncepcional oral, TH, isso, né, levaria o risco de aumentar essas hiperplasias, mudança de estilo de vida, exercício físico, dieta, e também coloca como avaliação de prevenção primária com moduladores seletivos de receptor de estrogênio ou inibidor da aromatase, e aí isso seria, na verdade, enfim, tamoxifeno, né, anastrozol, e aí seria a avaliação de risco-benefício, às vezes é uma paciente que tem a história familiar, risco aumentado, em alguns casos estaria assim indicado, mas isso é uma avaliação em conjunto com a paciente. Agora eu vou colocar a apresentação da Amanda.
Oi, tá ótimo. Só interromper um minutinho, só para lembrar Uhum. o pessoal de colocando, se quiserem, colocando algum comentário, alguma coisa no chat ali, a gente vai monitorando para depois orientar a discussão e retirada de dúvidas. Fica à vontade, Amanda. Eu vou só Já tá compartilhar o teu aqui, aparecendo, né? acho que não tá. Pronto. Tá aparecendo? Tá. Deixa eu Tem só que botar botar na para... apresentação. Pronto. Tá. Mas tá, acho que não tá, amiga. Não? Não tá em apresentação. Vocês estão vendo como apresentação? E Para mim slide? tá aparecendo. Agora não, Não ainda tá não. como apresentação ainda. Não? Acho Agora. que tem que habilitar a edição ali para apresentar. Ah, tá. Aham, acho que é isso. Peraí. Foi? Foi, agora foi. Tá. Gente, eu não consegui botar no meu computador, então é isso que vai passar para mim. Mas então eu vou falar sobre o derrame papilar e a mastalgia. Pode passar. Eu me baseei então em 2 artigos do Up to Date e também no Tratado de Ginecologia da Febraso. Então, a definição do derrame papilar seria uma esterilização espontânea de material fluido pela papila mamária que seja fora do ciclo gravídico ou puerperal. Isso é importante para a gente definir, porque quando ela é induzida, a gente chama ela de secreção. Lembrar que a lactação ela pode então continuar até 6 meses após cessar a amamentação e diferenciar então o derrame papilar patológico da lactorreia, que é uma secreção clara, normalmente ela é bilateral e multiductal e que normalmente ela é induzida por uma hiperprolactinemia. Lembrar então que 95% dos derrames papilares eles têm origem benigna, mas que isso altera com a idade. O UpToDate falava que a partir dos 40 anos, abaixo disso era de 5 a 3%, e acima de 40 anos, então, aumenta para 10%, e acima de 60 anos, esse valor já aumenta para 32%. Então, avaliar sempre a idade da paciente que a gente investiga. Pode passar. Então, ele dividia entre a etiologia, que ela poderia ser intraductal, extraductal ou a galactorreia, né? Os intraductais, então, seriam neoplasias que saem da parede interna do ducto, e o principal causa seria, então, o papiloma, que é uma proliferação epitelial, mas também tem os adenomas e as hiperplasias. As galactonefrites, que podem causar, então, inflamações intraductais, e neoplasias intraductais. E as extraductais seriam aquelas patologias que romperiam a parede do ducto e ela ganharia a luz através desse rompimento. E normalmente seriam então as neoplasias malignas e algumas infecções. E falando então da galactorreia, que seria então uma secreção láctea que é ocasionada por fatores não mamários e geralmente por hiperprolactinemia. Lembrando que a principal causa é a utilização de fármacos que suprimem a dopamina. Então, lembrar dos psicotrópicos, as risperidona, os tricíclicos, opioides, anticoncepcionais orais também podem causar. Eu até pode passar. Eu peguei uma tabelinha que mostrava então as principais causas, né? Então, os medicamentos, hormônios, né? E algumas patologias, então, principalmente os prolactinomas, falava da neurite por herpes zoster, doença de Addison, carcinomas broncogênicos, enfim, só para falar que tem várias causas que podem acontecer a hiperprolactinemia. Pode passar. Então, quando a gente se depara com derrame papilar, a gente tem que fazer uma anamnese e conversar, saber algumas características da paciente e dessa história clínica, né? Então, se a paciente usa alguma medicação, se ela tem alguma doença mamária pregressa, se ela tem uma manipulação excessiva do mamilo, se ela teve algum trauma local, se ela está em uso de terapia hormonal, de anticoncepcional. E lembrar, então, também de sintomas de hipogonadismo que podem estar associados com a hiperprolactinemia. Então, se a paciente tem secura vaginal, se ela tem fogacho, se ela tem alguma alteração que tu veja que pode ser um hipogonadismo.
No exame físico, nem sempre a gente consegue ver o derrame papilar, às vezes por ser intermitente, alguma coisa assim, mas é sempre bom a gente avaliar, então, ele, de que ducto ele está saindo, se é de vários ductos ou um ducto apenas. O UpToDate falava sobre aplicar uma compressa quente, que isso poderia dilatar um pouco os ductos e aumentar a sensibilidade do exame físico, e fazer uma compressão, então, da periferia ao complexo areolar, para a gente ver se a gente consegue achar da onde que está vindo, se consegue exteriorizar o derrame papilar. E também ele falava da área de gatilho, né, de qual ducto, de qual parte do seio que poderia estar vindo esse derrame. Pode passar. Uma coisa bem importante é avaliar, então, características que podem sugerir que esse derrame papilar seja suspeito, ou que tem uma causa que a gente não possa excluir a malignidade. Então, se ele for unilateral, espontâneo, uniductal, então só de um ducto, hemorrágico ou serohemorrágico, ou aquele seriacoso, que eles falam água de rocha, né? Se tem uma tumoração associada, a idade da paciente, como eu falei, ela varia. Quanto mais idosa a paciente, maior o risco de ser uma neoplasia associada. E o sexo da paciente. Homens têm mais chance de ter um derrame papilar patológico. Né? Isso é bem importante frisar, eu botei a imagem, porque a partir de ter uma característica suspeita que a gente vai fazer o segmento da investigação. Pode passar. Lembrando que na gestante ou na lactante, em 20% das pacientes que estão no segundo ou no terceiro trimestre, ou que são aquelas pacientes puérperas que estão iniciando a lactação, pode ser observado um derrame papilar mais sanguinolento. Até eu já peguei uma puérpera que logo depois que ela teve o parto, ela apareceu com sangue no mamilo. E isso é fisiológico, né? Isso está associado com uma hipervascularização dos lóbulos e ductos e não contraindica a amamentação. Lembrar que se ter alguma característica suspeita ou uma duração maior que 7 dias, a gente vai seguir a investigação com ultrassom. Aqui eu peguei o esqueminha do manual da Febrasmo. Então, ele falava sobre as principais causas de acordo com a característica do derrame papilar. Então, aquele hemorrágico, o aquoso, aquele lago de rocha, está mais associado com papiloma e o carcinoma. Aquele lácteo com a galactorreia, então causa de hiperprolactinemia. O esverdeado, amarelado ou marrom, aquele multicolorido, que pode estar associado, então, com a ectasia ductal, que é uma causa bem frequente, até que a Isa conversou sobre isso. E purulentos, a gente também tem que pensar em mastites, né? E, como eu falei, quando a gente tem, no exame físico, tem alguma característica suspeita, a gente vai seguir a investigação com algum exame de imagem, e mesmo que nesse exame de imagem não aparecer nenhuma alteração, se ele permanecer com característica suspeita, a gente vai fazer a excisão cirúrgica. E quando não tem nenhuma característica suspeita, a gente vai tranquilizar pacientes e não prosseguir a investigação. Pode passar. Então, a investigação de um derrame papilar, quando a gente pensa em uma característica suspeita, a gente sempre pensa na citologia oncótica, né? Que a gente faz o aspirado ou esfregaço do fluxo papilar ou aspiração ductal. E lembrar que isso não é mais realizado porque a sensibilidade é muito baixa. Ou seja, se vier um exame negativo, a gente não pode excluir nenhuma doença nisso. Então, citologia oncótica a gente não faz mais. A investigação com mamografia e ultrassom, ela é feita a partir dos 40 anos. Quando entre 30 e 40 anos, a gente sempre inicia a investigação com a mamografia e complementa se tiver necessidade com ultrassom. E para pacientes menores que 30 anos, a gente faz a investigação com ultrassom. Lembrar que a gente pode avaliar a ressonância magnética, mas que apesar de ela ter uma sensibilidade muito alta, ela tem uma especificidade muito baixa e de alto custo. Então, a gente só faz como método complementar quando a gente não acha mamografia, ultrassom, ou quando a gente vai para cirúrgico. Ductografia e ductoscopia são exames que são a gente usa muito pouco.
até porque é um método doloroso, eles são pouco sensíveis, e a gente só consegue fazer quando a gente consegue avaliar o derrame papilar. Então, ver da onde que é o ducto que está saindo esse derrame e poder investigar ele. Lembrar do laboratório, né? Pedir o beta-HCG, a prolactina, função renal e hormônios tireoidianos, a fim de procurar alguma causa da lactorreia. Então, eu só botei uma foto de uma ductoscopia, avaliando um papiloma, mas que eu achei interessante, apesar de a gente não usar muito, né? Pode passar. Então, falando dos diagnósticos diferenciais, a principal causa de derrame papilar patológico, então, seria o papiloma intraductal. A Isa já conversou um pouco sobre ele, mas eu vou só reforçar algumas informações, que então é uma lesão que se desenvolve dos ductos principais, principalmente subareolares, e eles podem ter áreas de atipia ou CA in situ em até 10%. Então, normalmente, ele é associado em 35% a 50%, ele tem associado o derrame papilar, que normalmente é seroso ou sanguíneo. Também eles podem ser múltiplos, que normalmente são vários papilomas que acometem no mesmo ducto. Pode passar. Pode passar isso. Aqui já foi. Opa. Não, acho que... Aqui não, né? Tá. Então, a gente avalia ele através... os exames, eles não têm muita sensibilidade para avaliar essas lesões, porque normalmente são pequenas e a gente não consegue ver nem na mamografia, nem na ultrassom. E não tem nenhuma lesão que seja específica do papiloma. Algumas que podem representar, então, na mamografia, nódulos periféricos, lobulares, que normalmente têm características benignas. E no ultrassom pode ter uma dilatação ductal com alguns nódulos vegetantes no seu interior. Até pode passar que tem uma fotinho que mostra bem certinho, que é um ducto dilatado e um papiloma dentro desse ducto. Pode voltar. Normalmente a gente então faz o tratamento seria excisão cirúrgica, até porque o UpToDate ele discute um pouco isso de que poderia tentar uma biópsia, alguma coisa assim, mas só que como a biópsia ela só pega uma parte do papiloma, quando a gente não faz a excisão cirúrgica de todo o nódulo, a gente pode deixar algumas áreas que tenham algum tipo de atipia ou carcinoma in situ. Então, normalmente a gente faz a recisão cirúrgica de todo o papiloma. Lembrar que se no anátomo patológico vier áreas com atipias, a gente pode discutir, como a Isa falou também, a hormonioterapia com o objetivo de diminuir o risco de câncer de mama. Pode passar. Outras causas, então, do derrame papilar seria a ectasia ductal, que é aquela dilatação que aumenta com a idade, a dilatação ductal. Normalmente é um derrame papilar viscoso, caseoso, escuro e multicolorido. Então, é uma neoplasia, é uma doença benigna e ela está presente em 15 a 30% dos casos operados. Lembrar das mastites, né, que pode então causar aquele derrame purulento. Normalmente está associado com tabagismo e normalmente são germes anaeróbicos e aeróbicos gram-negativos. O câncer, então, eles são causas entre 5 a 15% dos derrames e o mais prevalente é o CA in situ. Lembrando que ele aumenta com a idade da paciente. Ele fala também da papilomatose juvenil, que é um evento raro entre mulheres de 10 a 44 anos. E lembrar, então, que somente a excisão permite um diagnóstico histológico definitivo e é o padrão ouro para lesões suspeitas. Então, toda vez que a gente tem um derrame patológico suspeito, a gente vai tentar ver de onde que é esse ducto e a gente vai fazer a excisão cirúrgica. Então, o tratamento, lembrar dos fisiológicos, da lactorreia, a gente vai orientar e tranquilizar a paciente. Os purulentos na fase de antibiótico terapia e os suspeitos de excisão cirúrgica. Lembrar que as pacientes que desejam amamentar, a gente faz a ressecção seletiva do ducto acometido e que normalmente aquelas que já amamentaram, que não estão mais no período fértil, a gente faz a ressecção de todos os ductos principais. Pode passar. Então, falando um pouco sobre a mastalgia, pode passar.
ela ocorre em cerca de 70% das mulheres, elas apresentam algum episódio de mastalgia durante a vida delas. Normalmente a paciente que persiste com a mastalgia é uma paciente mais velha, com seios grandes e sedentárias. A principal orientação da mastalgia é saber que aquelas com dor cíclicas e sem nenhuma alteração ao exame físico, essas pacientes elas não têm um risco aumentado de câncer de mama. E normalmente a gente expondo isso para o paciente já melhora uma grande parte da mastalgia das pacientes. Então ela pode ser classificada em cíclica, acíclica e não mamária. As cíclicas são as mais comuns, cerca de 60% das mastalgias, e elas estão associadas com a flutuação hormonal. Ela ocorre normalmente, então, uma semana antes da menstruação e ela decorre da variação hormonal da ovulação. Então, o estrogênio ele estimula a proliferação de ductos e a progesterona do estrônio. Normalmente ela é bilateral e ela é mais focal no quadrante superior lateral, que é onde fica a região mais glandular. A cíclica, então, ela pode ser intermitente ou constante. Normalmente ela é unilateral e ela varia os locais na mama. Algumas causas, então, são mamas grandes, por causa do estiramento do ligamento do Cooper. Dietas gordurosas é discutível, uma terapia de reposição hormonal, até o uso de anticoncepcionais. E outras causas seriam, então, cistos mamários, ectasia ductal ou mastites. E a extramamária, então, seria uma dor que é referida na mama, mas a causa não é mamária, né? Então, lembrar que a mama ela é nervada pelos nervos intercostais T3 e T5, e algumas desordens espinhais nessa região pode, então, causar essas dores. Normalmente, quando é devido a desordens espinhais, tem uma dor mais em queimação, tem uma hiperestesia, uma dor mais superior, mais em região de nuca e tórax superior. Lembrar que, então, lesões na parede torácica também pode causar essas dores, as famosas ostocondrites, e traumas, né? O diagnóstico. Então, a gente tem que fazer anamnese, exame físico, né? Caracterizar bem essa dor em cíclica ou acíclica, ver se essa dor ela pode ser reproduzida, né? Então, o que fala mais a favor de ostocondrites. E a gente vai avaliar vai seguir a investigação naquelas pacientes que têm uma dor não cíclica, ou que seja unilateral ou focal, ou com alguma alteração no exame físico. Então, aquelas pacientes que têm dores cíclicas, que a gente vê que é uma mastalgia relacionada à variação hormonal, a gente não vai pedir nenhum exame de imagem, a gente vai só orientar a paciente. Então, em menores de 30 anos, a gente vai fazer o ultrassom, e entre maiores que 30 anos, a gente pode fazer o ultrassom e a mamografia. Sempre lembrar de orientar a paciente que não aumenta o risco de mama. Pode passar. Acho que o meu caiu. O que aconteceu? Não sei, acho que saiu da tela. Tava lá em mastalgia. Tava aqui? Tava, né? Isso. Foi? Isso, foi. Pode passar aqui. Então, o tratamento. A gente vai indicar um tratamento para os pacientes com mastalgia que altera o cotidiano dela pela dor. E a terapia de primeira linha, então, é a tranquilização da paciente naquelas mastalgias cíclicas que a gente não vê que é uma variação hormonal. Só a tranquilização resolve cerca de 85% dessas dores. A gente pode também optar pelos anti-inflamatórios não orais, que eles podem ser via oral ou tópicos, e lembrar que, então, o diclofenaco tópico é o mais eficaz de todos os anti-inflamatórios tópicos. A atividade física, sutiã com suporte, compressas quentes ou frias, e lembrar das massagens. E lembrar que esse tratamento ele deve ser feito por no mínimo 6 meses antes de a gente optar por uma terapia de segunda linha. Então, as terapias de segunda linha, a gente vai ter o tamoxifeno e o danazol.
Eles são de segunda linha porque eles têm, apesar de eles terem uma eficácia boa, eles têm muitos efeitos colaterais. Normalmente, a primeira opção é o tamoxifeno, que a gente pode usar entre 10 a 20 miligramas uma vez ao dia, por um mínimo de 3 meses. Os efeitos colaterais dele, então, são fogachos, dor articular, secura vaginal, dor em membros inferiores. E lembrar que ele não é isento de risco, aumenta o risco de tromboses, de derrames e do câncer de endométrio. Para diminuir um pouco esse índice dos efeitos colaterais, a gente pode usar o tamoxifeno só na fase lute do ciclo menstrual. O danazol, então, a gente pode usar na dose de 200 miligramas uma vez ao dia, também por 3 meses. Lembrar que ele é a única medicação aprovada pela FDA para o tratamento da mastalgia. Ele é mais efetivo, mas ele tem mais efeitos colaterais, por ter um efeito também androgênico. Então, além dos fogachos, ele promove o ganho de peso, a irregularidade menstrual e principalmente alteração de voz, né? Lembrar que ele também pode ser usado só na fase lútea para a gente diminuir esses efeitos colaterais. Pode passar. Outras terapias. Lembrar que a terapia de reposição hormonal ela pode aumentar essa dor, essa mastalgia. Então, a gente pode discutir em descontinuar nessas pacientes. Lembrar de discutir com elas porque tem os prós e contras, né? O anticoncepcional, a gente pode tentar reduzir a dose de estrogênio. São opções discutíveis porque não é bem relatado que isso aumente a mastalgia. E falava da progesterona micronizada vaginal, que se usada entre o 19º e o 25º dia do ciclo, ela em alguns estudos, ela reduziu essa mastalgia. Então, terapias que não têm comprovação por estudos randomizados. Então, principalmente o ácido gama-linoleico, ele não mostrou ser melhor que o placebo. A vitamina E também não se mostrou ser melhor que o placebo. E a bromocriptina é uma opção que não é mais realizada por causa dos muitos efeitos colaterais e uma melhora discreta em relação ao placebo. A bromocriptina é um agonista dopaminérgico, ela inibe a prolactina e por isso ela inibe um pouco a mastalgia. Mas ela tem efeitos colaterais como a cefaleia e tontura que inibem esse uso, que fazem a gente não usar tanto. Pode passar. E tem algumas terapias que estão sendo em investigação, que ainda não tem bons estudos que validem a eficácia delas, que fala então dos fitoestrogênicos, que pode ser observado em leite de soja, o Agnus castus, que tem um estudo pequeno também com discreta melhora da dor, e a camomila também, que produziu uma discreta melhora em estudos pequenos, mas nada com comprovação científica. E era isso. Tá ótimo. Vocês foram perfeitos, respeitaram bem o tempo ali. Estava ótima a explanação de vocês. Bom, Isa, pode colocar de novo aquele slide da Andy, só para fazer alguns comentários, por favor? A tabela, doutor? Aqui? Isso, a tabelinha aquela. Tá. Bom, eu acho que a aula ela cumpriu bem o papel, assim, né? Mas seria só para ressaltar algumas coisinhas aqui, né? Então, essa FBM, como a Isa colocou muito bem, ela é uma tradução brasileira dessa ANDI, que foi descrita na década de 80, né? Final da década de 80. Que tem aqui, naquela tabela marronzinha escura ali, né? Tem várias entidades que antes dessa classificação eram consideradas como doenças, né? E a partir dessa classificação foram consideradas como alterações fisiológicas, funcionais, né? Que não necessariamente precisam de tratamento ou medicamentoso ou cirúrgico, né? Então, a importância dessa classificação foi justamente essa, de considerar que existem alterações, por exemplo, aqui, o fibroadenoma, que antes disso era considerado uma lesão que deveria sempre ser retirada,
A adenose esclerosante, que também é uma lesão que tem um risco relativo para câncer muito baixo, menos de 2, né? Então, essas lesões, elas passaram, então, a ser consideradas como alterações funcionais e que, uma vez se comprovando que se trata de alguma lesão dessas, de alguma alteração dessas, elas podem ser manejadas clinicamente, né, e podem ser observadas, né? Até porque, como a Amanda falou, que é um comentário da Liliane, que uma cirurgia ela não é totalmente inócua, né? Ela pode ter consequências, inclusive, de cicatriz no tecido mamário, que podem gerar dúvidas posteriores ali de ocasionar lesões que têm que posteriormente ser investigadas, né? Então, é extremamente importante compreender a importância dessa classificação ali, que influencia diretamente o nosso manejo clínico. A partir daí, quer dizer, naquele quadro que vocês consideram doenças, né? A mais importante delas são as alterações que cursam com atipias, que lá no final tem a hiperplasia atípica, né? A Isadora e a Amanda comentaram a respeito dos papilomas, que podem ter atipias também. Outras entidades surgiram depois disso, a atipia epitelial plana, por exemplo, né? Que são alterações que têm um significado diferente no risco para câncer, né? Então, em função disso, são alterações que são consideradas mais importantes, né? Aumento do risco para câncer significa que tem um aumento do risco relativo maior que 2, né? As outras alterações ou não tem aumento nenhum ou tem um risco relativo menor que 2, né? Então, são alterações que devem ser, por exemplo, a hiperplasia atípica pode ter uma correlação, uma core biopsy, por exemplo, com um diagnóstico de hiperplasia atípica, em 15% das vezes no espécime cirúrgico, certo? Ela tem associação com carcinoma in situ, por exemplo, né? Então, são lesões que a gente deve encarar com maior cuidado, né? Certo? A questão do papiloma intraductal, existem, que a Isadora comentou, a Amanda também, que existe essa discussão, tem no UpToDate, essa questão que poderia ser acompanhado clinicamente, que não necessariamente necessitaria de exerese cirúrgica, né? Certo? No nosso meio, a gente encara com bastante cautela isso aí, né? São poucas as lesões que a gente tem tranquilidade para acompanhar clinicamente, né? Em geral, são aquelas lesões em que você considera, são lesões muito pequenas, em que, por exemplo, foram submetidas à mamotomia por alguma outra razão, que é, para quem não conhece, a mamotomia é um tipo de biópsia por fragmento, em que você pode fazer a retirada de toda a lesão, se considerando que ela seja menor que 1,5 cm, né? Então, por exemplo, você pede uma mamotomia num nódulo que tem algum motivo para que tenha sido solicitada, existe algum grau de suspeição clínico na imagem, e vem esse diagnóstico de papiloma intraductal, certo? Você pode considerar isso. Não, olha, provavelmente foi retirada toda a lesão, você vai fazer a observação clínica após isso. É diferente de você ter na mamotomia um diagnóstico de hiperplasia atípica, né? Dificilmente a gente vai ficar tranquilo em função da possível subestimação diagnóstica e num espécime cirúrgico você ter um diagnóstico de carcinoma in situ depois, né? Então, pode ser considerado, mas não é o mais comum, né? Na maioria das vezes, acaba se fazendo a exérese cirúrgica, certo? Eu acho que vocês cumpriram bem o papel de
de colocar as coisas dessa forma. Com relação à mastalgia, um comentário que a mastalgia, o mais importante é a tranquilização da paciente, que se ela for cíclica, é resultado das mudanças hormonais, né? Certo? Do estímulo hormonal sobre a mama, e raramente se necessita o uso do tratamento de segunda linha, ali, como a Amanda comentou, tamoxifeno, danazol, né? Porque são medicações de risco colateral importante, né? Então, para ser bem sincero a vocês, eu não sei a experiência do resto do pessoal que está, a experiência recente do resto do pessoal que está na sala, os outros colegas mastologistas, mas faz muito tempo, faz muitos anos, eu diria, que eu não prescrevo tamoxifeno ou danazol para alguma paciente com mastalgia. Certo? Em geral, a gente consegue resolver de outras formas, né? Consegue resolver com esclarecimento. Muitas dessas pacientes, no exame físico, você percebe que não é uma dor advinda da mama, é uma dor de caixa torácica, de parede torácica, né? E com esclarecimento, muitas vezes com recomendação de atividade física, você consegue resolver essa situação de forma mais tranquila do que usar essas medicações mais pesadas, assim, né? Com maior risco, né? E uma das coisas que a gente usa, provavelmente alguns dos residentes viram a gente usar no ambulatório, durante o exame físico, considerar para fazer essa diferenciação entre a mastalgia verdadeira, né, a dor mamária verdadeira, e a mastalgia que de fato é uma dor torácica e não uma dor provinda da mama, né? É o exame dessas pacientes em decúbito lateral, que daí você tem mais facilidade de palpar a parede lateral do tórax e sem mobilizar a mama naquele momento e identificar qual a real origem da dor, né? Se é uma dor da mama mesmo ou se é uma dor, apenas uma dor referida na mama. Então, é um assunto assim interessante concluindo a minha fala, é um assunto interessante pela frequência, né? Certo? Porque a maioria das pacientes que o mastologista atende, ele acaba enquadrando nesse rol de entidades, né? Das alterações funcionais benignas da mama, ou de derrame papilar, ou de mastalgia. Então, a gente trazer esse assunto dessa forma porque são as queixas mais comuns na consulta do mastologista, né? E tendo esses conceitos assim bem claros, são entidades bem tranquilas assim de se manejar, né, e de se conseguir um bom resultado assim, com um mínimo de agressão, né? A minha fala seria essa. Meninas, não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, algum comentário que vocês gostariam de fazer, além do que vocês já comentaram. Alguma dúvida que vocês, porventura, tenham ficado? Não. Acho que não, doutor. Não, tá tranquilo. Aqui no chat ninguém escreveu nada. Eu imagino que todo mundo ficou satisfeito com a apresentação de vocês. São 19 horas agora. Se ninguém quiser fazer comentários, então eu acho que a gente pode ir interrompendo a nossa reunião de hoje. Tudo certo, então? Parabéns, então, meninas. Estava muito legal. Obrigada. Agradeço a todos. E eu estou finalizando a gravação e depois eu coloco no grupo ali novamente, como eu fiz hoje. Um abraço, tudo de bom. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.